E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma gravação aqui, mais um vídeo. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho com vocês sobre organizações. O que são organizações? O conceito de organização é um dos que é o mais básico aí dentro dos conceitos de economia e dos conceitos de administração. E por organização entendemos mobilizações de recursos em torno de pessoas que acabam tomando decisões produtivas e, com esses recursos, acabam gerando novos valores para uma determinada demanda social, uma demanda da sociedade. Essa é a definição mais comum de organizações, entretanto, existem outras que ganham ainda mais projeção nos dias de hoje, que são aquelas associadas às pessoas. Organizações são grupos de pessoas que se reúnem para realizar algum objetivo comum, entregando, de certa forma, também valor à sociedade. Seja qual for a definição que vocês forem escolher na literatura, valor é a palavra que vai conectar todas elas. Porque, em suma, as organizações existem para gerar valor para alguém. E não dá para dizer o que é organização sem antes dizer o que é valor, né? Valor é aquilo que as pessoas têm por expectativa em relação a algo, em relação a algum produto, em relação a algum bem, em relação a algum serviço. O valor, ele motiva de alguma forma que as pessoas demandem este produto ou este bem. Valor é uma medida de quantas pessoas gostam, de quantas pessoas têm preferência por aquilo, de quantas pessoas demandam aquilo ou se sentem, de certa forma, propensas a consumir aquilo. Então, o valor por trás das coisas é que, de certa forma, vai fazer com que as pessoas consigam entender aquela coisa como algo que faz sentido no conjunto de produtos para consumo dela ou de serviços que ela venha a consumir. Dentro desse contexto, nem todo mundo vê valor em tudo, né? Então, existem coisas que fazem muito sentido em termos de valor para algumas pessoas e que para outras pessoas não. Outras pessoas não gostam daquilo ou não querem consumir aquilo e por isso elas não veem valor naquilo. Entretanto, quando você tem um determinado conjunto de pessoas que vê valor em algo, isso faz com que haja uma demanda por algo. E o que é a demanda? É essa necessidade ou essa decisão de consumir algo. E esta demanda acaba permitindo ou dando a oportunidade que surja uma oferta para saciá-la, ou seja, as pessoas querem algo, se alguém quer algo, alguém vem e oferece algo para essa pessoa que essa pessoa quer. Este sentido contrário é a oferta. Então, podemos dizer que as organizações, elas surgem a partir de uma determinada demanda sobre algo, ou seja, a sociedade quer alguma coisa, as pessoas querem alguma coisa, e a organização surge como uma mobilização de outras pessoas e recursos para ofertar este valor para essas pessoas que demandam algo. Só que não é tão simples assim, porque muitas vezes o que essas pessoas demandam, o que elas veem valor, é algo muito complexo, como por exemplo os nossos recursos de tecnologia da informação na sociedade atual. É muito difícil você obter esse tipo de produto, é um produto muito complexo que demanda anos de desenvolvimento e não só desenvolvimento, demanda uma técnica muito apurada para a sua realização, para a sua construção e entrega. Ou seja, é necessário mobilizar recursos. Esses recursos, eles não podem ser mobilizados ou mesmo não podem ser transformados apenas por uma pessoa. Então, as organizações tipicamente envolvem várias pessoas num conjunto de atividades para poder entregar algum tipo de valor em nossa sociedade cada vez mais complexo para que as pessoas possam aí tocar as suas vidas consumindo aquilo que elas demandam. E as organizações, elas só vão ser mobilizadas se existir recursos, elas só vão existir se existir recursos para que elas possam de alguma forma serem organizadas. Esses recursos têm que vir de algum lugar, o que significa dizer que alguém tem que abrir mão de recursos que possua para criar organizações que forneçam outros recursos, ou seja, outros bens ou valores para a sociedade, aqueles que a sociedade demanda. E as pessoas que vão fazer isso usualmente são os proprietários, são os empreendedores da empresa ou grupos de pessoas que se unem para gerar alguma organização.
Em organizações tipicamente que possuem algum tipo de pretensão de retorno dos seus investimentos, usualmente as pessoas que vão formar essas organizações para atender uma demanda antes realizam um estudo para saber se tudo aquilo que elas vão mobilizar de recursos será recompensado, porque elas vão deixar de consumir algo em suas vidas, vão mobilizar esses recursos para gerar valores para que outras pessoas consumam. Elas usualmente têm a expectativa de receber algo em troca. Esse algo em troca nós chamamos de receita. Então eu entrego alguma coisa para a sociedade, eu tenho custo enquanto eu estou mobilizando recursos para entregar essa coisa, ou seja, eu transformei diversos recursos, mobilizei pessoas, estou pagando essas pessoas, estou pagando pelos recursos que eu mobilizei e eu vou entregar algo para a sociedade. Esse algo que vai para a sociedade me devolve em contrapartida dinheiro ou qualquer coisa que o valha. E esse dinheiro ou qualquer coisa que o valha será, na verdade, a receita da organização. Entretanto, existe uma conta aí que é necessário ser feita. Quanto que eu mobilizei de todos os meus recursos, né? O quanto eu gastei efetivamente, e aí isso eu usualmente chamo de custo total da operação, e aí os custos se dividem entre custos e despesas e outras coisas que entram, que na verdade que saem do dinheiro empregado. E do outro lado eu tenho a receita. A receita ela vai entrar para a organização e a conta que eu preciso fazer para saber se vale a pena mobilizar recursos para atender uma demanda da sociedade em relação a algum produto ou algum bem, em instituições de fundo capitalista, ou seja, de instituições que têm uma previsão de alavancar algum tipo de retorno, se a minha receita menos o meu custo total, né, da operação vai me dar algum lucro, tá? E aí eu observo esse lucro e vejo se esse lucro é positivo, ou seja, na verdade o que eu estou fazendo aqui é uma aferição de custo-benefício. Tá? Qual é o meu benefício? O meu benefício é a receita. Qual que é o meu custo? Custo é custo mesmo, é a soma de tudo aquilo que eu tive que desembolsar. Vou ter uma relação positiva entre o meu benefício e o meu custo? Então eu tenho uma utilidade positiva. Em economia, utilidade, principalmente economia de rede, se utiliza muito disso. Utilidade é igual a benefício menos custo. A utilidade, no contexto da organização capitalista, é o lucro. Então a organização aferindo lucro, ela vai ter aí a possibilidade de atuar de maneira equilibrada, se existir o lucro. Dentro desse contexto, é feito então uma análise relativa a qual o montante do lucro. Obviamente que nessa divisão entre despesa e custo, muitas vezes parte desse custo é considerado investimento, que é aquilo que eu tive que desembolsar para a empresa começar a funcionar, e eu vou analisar se esse investimento, quando diluído mensalmente, quanto tempo que eu demoro recuperando o lucro para recuperar esse investimento inicial. O tempo que isso for demorar é chamado de payback, ou seja, aquele investimento que eu tive inicial vai me retornar no formato de lucro em tanto tempo. A partir da recuperação disso, a partir do payback, tudo que entra é dinheiro novo, ou seja, é lucro que eu posso usar em outras operações, porque eu já tampei ali o baldinho de recursos que eu despejei para abrir essa operação. Então, o payback é isso, é o tempo que demora para recuperar o meu investimento a partir de uma operação lucrativa, tá? Uma operação que dê lucro. Em suma, como é que a organização consegue, então, desenvolver esse valor para que esse valor aí, pela remuneração que o mercado vai dar, como é que ela consegue fazer com que tudo aquilo que é recurso que entra, volte, que entra no processo produtivo, volte para a empresa no formato de receita. A organização ela precisa dispor dos recursos que ela mobilizou e dos seus processos. Os processos transformam, de alguma forma, esse recurso. E esse processo de transformação é o que vai entregar um produto com um valor conversível monetariamente, por conta do preço dado por oferta e demanda, que seja maior do que a representação monetária do valor que eu empenhei para produzir aquilo. Tá? Isso sempre em termos marginais, ou seja, dividindo
por todas as unidades que eu coloquei no mercado, por todas as operações que eu consegui lançar. O que significa dizer que a organização tem pelo menos duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão dos recursos, usualmente estática. A segunda dimensão é a dimensão dos processos, talvez a mais importante de todas as dimensões. Essa dimensão dos processos é aquela que transforma as coisas e faz com que as coisas adquiram um valor que outrora elas até poderiam ter, mas que não é tão grande, ou pelo menos não é visto com tanta preferência por um determinado público-alvo a quem a organização se destina a entregar o valor que ela gera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí esse jogo de como a organização surge, o que é empenhado para que a organização ocorra, que existem duas dimensões, a dimensão dos recursos e a dimensão dos processos, e que, na verdade, o valor por trás das coisas ele é dado por uma demanda, né? Então, a demanda solicita algo e, de certa forma, esse valor aparece por conta da preferência das pessoas por algo que precisa ser transformado e, portanto, precisa da intervenção de pessoas que mobilizem recursos em organizações. Ok? Se gostaram, continuem seguindo aí o canal. Eu tenho produzido menos vídeos ultimamente, porque eu estou numa rotina louca aqui agora de época de provas digitais em meio à pandemia, tá? Mas vamos postando aí assim que for possível, tá bom? Muito obrigado por acompanharem, até mais!